dia, amigos e irmãos da Igreja Evangélica Batista Muriá. Que bom poder iniciarmos a semana juntos e da melhor maneira possível, na presença de Deus. Nós teremos agora a nossa escola bíblica dominical. Vamos juntos louvar ao Senhor, orar e aprender dos seus ensinamentos. Tem sido enriquecedor estudar vários personagens bíblicos. São lições e mais lições que, se colocarmos em prática na nossa vida, estaremos cumprindo com o nosso lema: um pouco mais e um pouco melhor a cada dia. Uma boa aula a todos e um grande abraço. Querido Deus e Pai, te agradecemos por este dia maravilhoso, Senhor Deus. Te agradecemos por tua bondade, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos, Senhor. Te agradecemos pela semana que vai iniciar, porque sabemos que o Senhor vai cuidar de nós com todo carinho. Obrigada, Pai, por todos os ensinamentos, palavras, devocionais que temos, Senhor Deus. Diariamente ouvimos a tua palavra e buscamos nos corrigir. Obrigada, Senhor, pelos irmãos e amigos da Moriá, Senhor Deus. Graças te damos porque nos sentimos amados, podemos ser encorajados por cada irmão. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, esses cultos online. Protege, Senhor Deus, nossos parentes que estão doentes, Senhor Deus. Traga-os para casa. Te agradecemos pelo cuidado, porque o Senhor livrou nossos familiares de doenças. O Senhor cuidou de cada um de forma bem singular. Obrigada, Senhor Deus, pelas crianças, pelos pastores da nossa igreja, pelo nosso trabalho em proporcionar ao próximo algo de bom. Te agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama,
verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Hoje nós vamos aprender lições com a personagem bíblica Lia. A personagem Lia aparece no livro de Gênesis, nos capítulos 29 e 30. A história de Lia é contada dentro de um contexto familiar, envolvendo casamento e geração de filhos. Assim, com essa história, nós vemos alguns aspectos que envolviam as famílias ou como elas eram organizadas. Devemos ter em mente que não é o mesmo modelo que conhecemos hoje. Lia, uma jovem de Padã Arã, uma região da Mesopotâmia. É na mesma região onde Abraão vivia quando Deus falou para ele sair do meio da parentela e ir para um outro lugar e que dele faria uma grande descendência. Então, Lia, nessa região de Padã Arã, ela se casa com o noivo da irmã, num plano arquitetado pelo seu próprio pai. Os personagens da história são Labão, o pai de Lia, Raquel, a sua irmã, Jacó, seu primo, que se torna também seu esposo, filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filha, Diná. Filhos que lhe deu Zilpa, sua escrava, Gade e Azer. Na história de Lia,
aparentemente, ela é uma personagem fraca e em segundo plano. Houve um encontro romântico, mas não foi com ela. Houve um pedido de casamento, não foi feito em favor dela. E houve uma festa de casamento, mas também não era para ela. Então vamos ver como se desenrolou essa história. Ao chegar em Padã Arã, Jacó conheceu a irmã de Lia, Raquel, por quem ele se apaixonou. Diz o texto que a Raquel, a irmã da Lia, era formosa de rosto e de corpo. Lia é descrita apenas como tendo um olhar tenro. O intuito do Jacó, ao ir para aquela localidade, Padã Arã, era o de se casar. Seus pais haviam dito para ele que ele deveria se casar com alguém da família. E aí, no caso, era uma de suas primas, as irmãs Lia e Raquel. Jacó, ao chegar naquela localidade, ele se instalou na casa do tio Labão. E após um mês, ele já fez o pedido para se casar com a bela Raquel, pedido que o tio aceitou. O tio Labão ofereceu trabalho. Com esse trabalho, Jacó pagaria um dote, o dote exigido. Seriam 7 anos trabalhados, a fim de se casar com a Raquel, a prima por quem ele se apaixonou logo de início. O casamento era um evento de vários dias, e então a festa foi anunciada. As pessoas que deveriam participar foram convidadas. Uma cerimônia de casamento, ela envolvia o rito de entrega da noiva, e a primeira noite do casal acontecia numa tenda escura. Os anseios dos noivos Jacó e Raquel de se casarem foram frustrados. Lia, a nossa personagem de hoje, foi quem se casou com Jacó. O pai dela enganou o noivo. No momento de entregar a Raquel, quem havia sido pedida em casamento, ele entregou Lia. Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado, ele foi falar com o Labão. E o Labão argumentou: é o costume, a filha mais velha casa primeiro. Assim, Labão conseguiu fazer que Jacó pagasse um novo dote, mais 7 anos de trabalho. Jacó tinha um trabalho abençoador, o trabalho dele abençoava Labão. Então, Labão queria que Jacó trabalhasse para ele. E fez isso prometendo entregar a Raquel, que era quem Jacó desejava, assim que terminasse o período da festa de casamento que já estava em curso. Jacó amava Raquel muito mais do que amava Lia, diz Gênesis 29:30. Então, após uma semana de casado, após aquele período de 7 dias, casado com Lia, Jacó se casa também com Raquel, ficando assim com as 2 irmãs como esposas. Lia e sua irmã, ao mesmo tempo, se tornam as esposas de Jacó. Como todo casamento, há os presentes. As noivas Lia e Raquel ganharam de presente do pai Labão escravas, uma escrava para cada um. Bem, passado o tempo, o relacionamento familiar entre as 2 irmãs era conflituoso e competitivo. Naquele tempo, era sinal de bênção divina ter muitos filhos, ao passo que a esterilidade era vista como maldição. Deus favoreceu Lia, permitindo que ela pudesse ter filhos.
e Raquel não, pelo menos por algum tempo. Lia gerou 6 filhos e uma filha, e sua escrava Zilpa gerou 2 filhos. Tanto Lia como Raquel tiveram filhos do próprio ventre, bem como filhos gerados por uma concubina. A concubina era outra figura que aparecia no contexto familiar. Ela era permitida se fosse oferecida ao marido pela esposa estéril para que o casal tivesse filhos por meio dessa concubina. Então, uma escrava poderia exercer esse papel de concubina. Então, Lia ofereceu a sua escrava Zilpa a Jacó, após ela ter tido o seu 4º filho, e aí já não conseguia gerar mais. Zilpa deu ao casal 2 filhos, e depois disso, Lia ainda conseguiu engravidar, e teve mais 2 filhos e uma filha. Os nomes dos filhos de Lia retratam os conflitos por quais ela passava. Também retrata a busca pelo amor e pelo reconhecimento de seu marido Jacó, que a desprezava. Por dar o nome Judá ao seu 4º filho, Lia se tornou a primeira pessoa na Bíblia a expressar gratidão a Deus. Yahudá significa obrigado. O Talmud afirma que desde a criação do mundo ninguém havia agradecido a Deus até que Lia assim fez. Esse filho Judá deu origem à tribo israelita, da qual descendeu Jesus Cristo, a tribo de Judá. Quando Lia morreu, seu marido Jacó a sepultou junto com Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, na caverna de Macpela, em Canaã. Gênesis 49:31. Lia e sua irmã são citadas no livro de Ruth, capítulo 4, verso 11, como aquelas que edificaram a casa de Israel. Os filhos de Lia e Raquel encabeçam as 12 tribos que formaram a nação de Israel. Lições que aprendemos com Lia. Primeira lição: a frustração é um sentimento presente na vida de qualquer pessoa. Lia tinha filhos com facilidade, mas não tinha o amor do seu marido. Raquel tinha o amor do seu marido, mas tinha problemas com a concepção. Gerou apenas 2 filhos e morreu no parto do segundo. Uma muito bonita de rosto e de corpo, e a outra sem destaque, apenas um olhar tenro. Uma tinha o que a outra queria ou achava importante. Casadas, viviam competindo enquanto geravam e criavam os filhos. Deus tinha conhecimento das frustrações de cada uma. Diz o texto: o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu sua madre. Gênesis 21:31. Diz também: Deus ouviu a voz de Raquel quanto à sua esterilidade e lhe deu um filho. Gênesis 30:6. Deus, no controle da história, interviu a favor de uma ou de outra, de acordo com seus planos. Atendeu os desejos de Lia e de Raquel, da forma como ele quis e não como talvez elas quisessem. Devemos ter ciência de que na nossa condição alguma coisa pode acontecer ou sair diferente do que esperamos ou planejamos. Lição 2. Concentrar os nossos esforços em fazer alguém reconhecer o nosso valor pode ser uma fonte de frustração. Lia esperava de Jacó amor e reconhecimento.
Em cada filho que tinha, Lia acreditava na mudança da sua relação com Jacó, o que ficava expresso no significado dos nomes que dava aos filhos. Primeiro filho, Rúben. O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, meu marido me amará. Segundo filho, Simeão. Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Terceiro filho, Levi. Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Quarto filho, Judá. Desta vez louvarei o Senhor. Quinto filho, Gade, por meio da escrava Zilpa. Que grande sorte! Sexto filho, Azer, por meio da escrava Zilpa. Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Sétimo filho, Issacar. Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. E o oitavo filho, Zebulon. Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. A conscientização de quem somos, da nossa importância e do valor que temos em nosso contexto é responsabilidade nossa. Delegar essa tarefa ao outro e esperar que isso venha do outro pode nos frustrar ou nunca acontecer. Terceira lição: Deus se importa conosco e nos abençoa. Mesmo assim, podemos viver situações que causam frustração. Lia era abençoada. Deus viu a sua condição de desprezada e a abençoou, dando-lhe condições de ter filhos. Diz o texto: vendo o Senhor que Lia era desprezada por Jacó, fê-la fecunda. No entanto, os filhos para Lia eram um meio de conseguir o que desejava em relação a Jacó. Aquilo que ela queria, a mudança na relação com Jacó, não há registro que tenha acontecido. Há apenas uma menção que após a morte, Lia e Jacó ficaram sepultados no mesmo local onde estavam Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, diferente de Raquel, que ficou sepultada em Belém, onde faleceu. Deus estava formando a nação de Israel através de Lia e fazendo dela uma personagem de destaque na história. Os filhos de Lia encabeçam 8 das 12 tribos que formaram a nação de Israel. Concluímos então: os planos de Deus são maiores que os nossos. Deus pode mudar as situações que nos causam frustração, se assim Ele quiser. Mesmo vivendo as nossas frustrações, ainda assim podemos ser participantes importantes do plano estabelecido por Deus para a Igreja de Cristo e para o seu reino. Como tarefa, vamos buscar identificar quais são as nossas frustrações, as possíveis causas e como elas afetam a nossa vida. Vamos buscar aprender a lidar com elas de forma que elas nos impulsionem positivamente. Para isso, devemos buscar ajuda em Deus, nos amigos e ajuda profissional. Que Deus nos abençoe.
Olá, meus irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá e amigos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui para falar com os irmãos com respeito ao culto do dia 25/10, onde o pastor Elias pregou em Êxodo, capítulo 47, versículo de 1 a 9. Eu tinha uma dúvida, por isso sugeri esse texto e o pastor gentilmente nos explicou e sanou a minha dúvida. Lá no texto diz que Deus pune os perversos até a terceira e quarta geração. E eu não conseguia entender isso, porque Deus puniria os outros, os familiares que não tinham pecado, que não tinha sido perverso. Passei a entender quando o pastor Elias gentilmente nos explicou que Deus é amor, Deus é misericórdia, é amor, Deus é justiça. Então ele socorre, né? Ele socorre os desvalidos pela misericórdia dele, né? Ele perdoa os culpados, né? Pelo amor que ele tem, porque nem sempre o culpado é um perverso, mas ele também pune, né? Porque ele é justiça. E isso ficou claro para mim, porque o pastor Elias também nos explicou que a punição dura por 4 gerações, 120 anos. Em contrapartida, a misericórdia de Deus dura por 60 mil anos. Então, nisso fica claro que a misericórdia de Deus triunfa sobre a punição. Mas, quando esse perverso é alvo da misericórdia de Deus, essa punição é coberta pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, aprendi mais também que não existe maldição nas famílias, como a gente às vezes ouve as pessoas falando, ou às vezes a gente mesmo interpreta dessa forma, que não existe maldição nas famílias. E sim que há uma herança genética onde um ser vivo pode ser favorecido ou desfavorecido por essa herança genética. Mas entendi que a misericórdia de Deus prevalece sobre a punição e que essas pessoas perversas podem sim ser perdoadas por Deus. Amados, eu estou com muita saudade de vocês e gostaria em breve vê-los. Na honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, pastor Elias, obrigada aos irmãos. Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui hoje para compartilhar 2 bênçãos que eu recebi. Gostaria muito de agradecer a Deus e aos irmãos que estiveram junto comigo nessas 2 dificuldades que eu enfrentei. Mas antes eu gostaria de ler o Salmo 103, que está escrito assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E o nenhum aqui é no sentido numérico mesmo, nem um. E hoje eu vim então compartilhar 2 bênçãos que eu recebi. A primeira foi a respeito da minha filha Bruna, que já estava fazendo a 2ª faculdade, e aí surgiu mais um novo curso para ela fazer, e então ela decidiu a fazer também o 2º curso,
Confesso que eu fiquei já bem apreensiva, com receio dela não dar conta, né, de todo esse estudo e ainda trabalhando. Mas enfim, ela continuou os cursos e de repente, num período, ela começou a ter muita dor de cabeça. Eram durante dias, chegou a perder dias de trabalho, e isso foi ficando cada vez mais intenso. Procuramos médicos, foi feito exames, havia uma grande suspeita de aneurisma, mas enfim, acabou tudo se resolvendo da melhor maneira. No dia que nós fomos fazer o exame, ela teve inclusive até uma reação com a aplicação que fizeram, mas justo naquele momento nós tínhamos também irmãs, pessoas que estavam orando conosco, nos trazendo conforto, nos trazendo alívio. E as coisas se resolveram da melhor maneira. Agradeço a Deus pela vida do pastor Elias, pela vida da irmã Iracema, que estiveram aqui em casa, visitando ela, trazendo palavra de conforto. Isso fez muito bem ao coração dela e ao nosso coração também. Enfim, começou a pandemia e ela então se dedicou ainda mais ao estudo, mesmo ainda com as dores de cabeça. Ela se dedicou bastante e antes do tempo ela conseguiu concluir então uma faculdade. E agora, por mais uns dias, ela então vai conseguir concluir também o mestrado. Então eu dou graças a Deus porque nos deu esse privilégio, né, de poder ver ela então realizando aí mais um sonho. E eu sei que isso foi com a mão de Deus, com a bênção de Deus sobre a vida dela. Quero dizer para os irmãos que num dado momento essas dores sumiram, ela já não sente mais essas dores, e eu dou graças a Deus por isso, né? Porque ela está feliz e nós também felizes com a conquista dela. A segunda bênção é que nós queríamos fazer uma reforma aqui no nosso quintal e quando nós pensávamos em contratar alguém era um grande problema, porque nós já enfrentamos diversos problemas com profissionais aqui. E a minha vontade então, e foi o que eu coloquei diante de Deus, era que uma empreiteira, a gente contratasse uma empreiteira para poder fazer o serviço. Mas cada vez que a gente pensava, a gente até ria, porque isso pensa em valores também, né? E não seria o caso para a gente. Mas enfim, um dia fomos na casa da minha sogra e ali nós conhecemos um amigo dela que é dono de uma empreiteira. Conversamos, ele veio aqui em casa para fazer um orçamento para a gente. No momento, na hora de conversar, quando ele veio trazer os valores, né, como que poderia ser, no caso, essa reforma, aí que foi a minha grande surpresa, né, quando ele disse o valor, a gente pensando ali em fazer, falei, tá, e como que a gente então acerta tudo isso? E a resposta dele foi, como vocês quiserem. E a gente até riu, né, porque a gente não ouve isso todos os dias. Então ele disse, não, vocês se organizam e vão pagando conforme vocês puderem. Bom, nós começamos então a reforma, que no meio do caminho foi ampliada, veio para a cozinha, reformamos a cozinha também. Graças a Deus não tivemos nenhum problema com todos que trabalharam aqui. Tinha dia de ter 7 pessoas trabalhando, mas todos extremamente educados e se tornaram inclusive amigos. E tudo correu muito bem. E o melhor de tudo isso é que nós conseguimos pagar tudo ainda muito antes do que a gente pensava. E eu quero atribuir tudo isso, irmãos, ao Senhor, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o desejo do nosso coração, sabe muitas vezes até dos nossos luxos, né? E Deus é tão maravilhoso, está sempre disposto a nos presentear, e foi isso que Ele fez para nós aqui, nos presenteando. E eu gostaria de dizer aos irmãos que vale a pena nós confiarmos no Senhor, colocarmos todos os nossos sonhos, os nossos desejos diante de Deus, porque Deus vai além daquilo que nós pedimos e até pensamos. Então eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer todos os irmãos que nos apoiaram,
com palavras de consolo, de ânimo em todo esse período. Agradeço a Deus e agradeço aos irmãos. Muito obrigada a todos e que todos sejam e continuem sendo abençoados pelo Senhor. Um grande abraço. Oi pessoal, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui e hoje eu trouxe os meus amiguinhos, a Lili e o Joca, para fazer um convite para vocês. Lembram-se da verificação de aprendizagem? Está na hora de fazer mais uma prova. Vamos lá, Lili e Joca, hoje o recado é com vocês. Oi pessoal, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Que legal que nós voltamos aqui! Hoje nós fomos convidados para chamar o pessoal todo para fazer uma prova. Prova? Ai, que medo! Ô Joca, não precisa ter medo. Você não participou da Escola Bíblica Dominical, no Moriá em Movimento? As lições que aprendemos com os personagens? Eu participei sim. Eu lembro que a gente estudou Daniel, Eliseu, Elias, e também Dorcas, e mais um monte de gente. E agora nós vamos fazer a nossa prova. Ai, mas eu tenho medo de prova. Não, fica tranquilo. Mas criança pode fazer essa prova? Pode. E adolescente pode fazer essa prova? Ô Joca, todo mundo pode fazer essa prova. E adulto pode fazer essa prova? Pode. E idoso pode fazer essa prova? Joca, falei todo mundo. E os jovens podem fazer? Joca, todo mundo. E as crianças podem? Podem também. Então, pessoal, olha, fiquem atentos. Vocês vão receber um link para fazer a verificação da aprendizagem, tá bom? E aí nós queremos ver o que todo mundo aprendeu sobre os personagens. Ô Lili, eu vou participar, sabe? Eu sei bastante coisa sobre a Bíblia. Você sabe cantar os livros da Bíblia? Deixa eu lembrar. É assim você pode cantar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, no Velho Testamento a questão. Que legal! Então vamos lá, pessoal. Olha, todo mundo acesse o link e responda sobre os personagens, as lições que aprendemos com cada um deles, tá bom? Isso mesmo, pessoal! E quem quiser receber o link, é só dar um oi para a tia Bernadette, que ela manda o link para vocês, tá bom? Legal! Tchau, pessoal! Boa verificação da aprendizagem! Tchau, pessoal! Foi muito legal estar aqui com vocês. Um beijo! Tchau! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Vem, Lili, vamos fazer a prova! Olá, irmãos. Estou aqui para orarmos juntos, mas também para fazer um convite a todos. As eleições se aproximam e gostaria de convidar a todos para que pudéssemos tirar mais tempo do nosso dia a dia para orarmos pelo nosso país e para clamarmos a Deus por mais sabedoria nesse momento. Vamos orar? Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos nesse instante, ó Deus, com nossos irmãos e amigos para falarmos contigo. Senhor Deus, queremos te pedir nesse instante que olhe para o nosso país, Senhor. Ó Deus bondoso, tenha misericórdia, ó Deus, do povo brasileiro. Pai querido, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que as eleições se aproximam e unidos, ó Deus, nós clamamos a Ti por sabedoria, ó Pai. Que o Senhor nos mostre, ó Deus, em quem votar, que o Senhor levante alguém, Senhor,
que esteja disposto a trabalhar para o povo, pelo povo, e que o povo brasileiro, ó Deus, não seja tão oprimido. Também unidos, ó Deus, nós aproveitamos para orar por todas as lideranças, ó Deus. Pelas lideranças nos lares, ó Deus, pelas lideranças religiosas, pelas lideranças políticas, ó Pai. Visita, Senhor, o nosso país. Que o Senhor oriente com sabedoria, que o Senhor quebrante os corações, ó Deus, de cada um desses políticos que tem em mãos a liderança de um país. Também te pedimos pelas lideranças de todos os outros países do mundo, ó Deus, para que haja paz, ó Deus, para que as pessoas convivam bem, para que as pessoas convivam em paz. Esses são os pedidos dos nossos corações. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que todos possam tirar um momento do dia, pararem e entregarem o nosso país ao Senhor.